Bom, eu queria comentar uma decisão do ministro Flávio Dino a respeito das chamadas emendas PIX. Na verdade, ele retomou um julgamento fruto de uma ação que nós, do PSOL, movemos lá em 21, que, à época, questionava o grande esquema do orçamento secreto, que depois a ministra Rosa Weber, que foi acompanhada pelo julgamento do plenário do Supremo, paralisaram esse verdadeiro esquema, que não havia nenhum tipo de transparência e que era um método explícito utilizado pelo ex-presidente inelegível da República para garantir uma base de apoio e uma impossibilidade de rastreamento de um altíssimo montante de recursos públicos. O ministro Flávio Dino, dessa vez, retomou essa decisão e essa mesma ação, justamente por identificar esse novo mecanismo, que são as chamadas emendas PIX. E tem esse nome que pode parecer até engraçado, mas justamente se trata da velocidade com que esses recursos são liberados e a completa falta de transparência, inclusive de critério para que eles sejam utilizados. Não se sabe quanto, não se sabe para onde e não se sabe quais são os parlamentares que fazem uso desses recursos e nada mais. Engraçado, ou, na verdade, irônico, porque a gente está tratando, na verdade, de recursos públicos, de boa parte desses montantes serem utilizados justamente agora, na véspera do período eleitoral. Então, diferentemente da postura de muitos colegas que estão numa troca, num revide, na verdade, com o Supremo Tribunal Federal, que estão muito incomodados com o que vem acontecendo nos últimos dias e que, portanto, estão querendo se vingar do governo ou dar respostas ao judiciário, eu quero aqui, ao contrário, saudar essa decisão, que eu julgo correta. Inclusive, a Transparência Brasil fez uma análise, aquilo que foi possível de ser detectado, que foi somente 1% do montante que chega a 8 bilhões de reais, é impossível ter qualquer tipo de rastreabilidade, justamente porque essa é a natureza desses recursos. E, aliás, essa discussão sobre emenda parlamentar ela precisa ser muito profunda e muito séria, porque se, por um lado, são recursos que é possível fazer uma descentralização e garantir que o parlamento, a partir das suas bases, contribuam com a destinação de recursos, por outro, a verdade é que gerou cada vez mais uma camisa de força no governo para que fique atrelado a interesses que não são os mais republicanos, dignos e justos por parte dos parlamentares. Muitas vezes, inclusive, isso é utilizado pelo presidente Arthur Lira como uma moeda não só de troca, mas de chantagem permanente, sistemática, porque a gente está falando de um altíssimo montante dos recursos públicos e, portanto, há uma distorção de qual deveria ser a finalidade. A finalidade seria o quê? A contribuição dos parlamentares a partir das suas bases eleitorais, a partir das suas regiões, das suas localidades, essa contribuição sobre a destinação dos recursos públicos. Acontece justo o contrário. Acontece uma utilização indevida para chantagear. Olha, não vai passar nenhum projeto que é bom para o povo enquanto você não pagar, não liberar, agora num contexto eleitoral, sem contar aquilo que é feito com as próprias emendas de comissão, que também é um recurso altíssimo e, pelos relato de alguns presidentes de comissão, que são cerca de 15 bilhões de reais, estão sendo pressionados, ou a destinação não é definido pela própria comissão, mas é aquilo que o próprio presidente da Câmara também exige. Então, isso precisa ser cada vez mais apurado, basta de chantagem, a gente está falando de recurso público que precisa de responsabilidade e de transparência.